para você. Então eu quero falar com você aqui hoje, como eu disse no começo. É ministério. Aleluia, Jesus. Quem é o ministério? Aquele que é chamado a serviço do reino. Você foi chamado para servir o reino. Não é o reino que serve a você. É você que serve ao Glória a reino. Deus. E aquele que abre, como o irmão abriu aqui, graciosamente, as portas da sua casa, oferecendo de coração aberto um lugar, porque aqui nós passamos, a gente não vê muitas coisas. Abre, né? Aqui, colocando aqui a sua casa. Ele podia estar aqui fazendo um salão, podia estar fazendo outras coisas. A gente não sabe, mas ele quis ouvir o chamado de Deus, juntamente com a esposa, com a Vitória, e oferecer. A palavra no final fala. Aqui no final eu acho muito interessante quando ele fala, né? Que a gente vai ofertar ao Senhor. Às vezes ele, não sei qual é o trabalho do irmão, não conheço o irmão, vim aqui algumas vezes, nunca peguei, só falei com a Carminha ali um pouquinho, a gente tem uma amiga em comum e não falamos mais. Mas eu não sei como é que é a vida do irmão, o trabalho do irmão, o salário do irmão, eu não sei nada. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona a vida dele, se falta isso, se falta aquilo, como ele não sabe da minha. Ele só me vê aqui e dá glória a Jesus, porque eu sou irmã em Cristo Jesus. Aleluia. Eu oro pela vida dele, eu oro pela família dele, mas a gente tem que entender que nós somos profetas, somos chamados. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não perece. Verdade, Deus. A palavra diz que é mais preciosa do que as pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável ao que Deus tem para dar para nós. Quando nós viemos trabalhar o reino, Aleluia. a gente sabe que existe muitas pessoas trabalhando para o reino em troca de moedas. Aqui diz ouro e prata. A gente sabe que tem gente que só faz a obra do reino se tiver algo maior. Essa semana a Lília me contou uma história de uma igreja que tinha um pastor em conta, lá de Curitiba, não é daqui. E um ministério, eu até lembrei, né, a gente estava conversando outro dia, um ministério tão falido, que ela era bonita por fora, mas era um ministério falido, porque é um ministério onde não há transparência, a palavra que nós usamos. Eu lembrei da nossa conversa. Aí ficou sabendo que o pastor ganhava 8 mil reais por mês. Ninguém sabia. E aí eu falei assim, mas a culpa, a responsabilidade não é daquele pastor, é daquelas pessoas que estavam lá trabalhando para o reino e não sabiam, não conversavam, não sabiam com ele quem ele era, o que ele fazia. E aquele ministério foi ao chão, caiu. Caiu porque era do homem, não era de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, é árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos que a retêm. A promessa derramada na sua vida. Eu não tenho como dar muita coisa para o reino, em espécie, mas eu dou o que eu tenho. Eu tenho um canal, eu trabalho falando sobre restauração de vidas, sobre restituição de casamentos. Muitas pessoas estão à beira de se separar, de se divorciar. Eu não ganho nada para isso. Eu sento, eu pego períodos do meu dia, eu estudo a palavra, eu gravo, eu estou lá, as pessoas me chamam, eu oriento, eu uso meu celular a favor do reino. Aleluia. Eu recebo por isso? Não, eu recebo de Deus. Meu pagamento vem do céu. É Ele quem traz diretamente a sua presença e me recompensa. Aleluia. O meu pagamento vem do Senhor. Graças a Deus por isso. E é através do que? Da restauração da minha vida. Aleluia. De conduzir as crises que eu tive no meu matrimônio, tá aqui meu esposo que não me deixa mentir. Das crises que eu tenho como mãe dentro de casa com a minha filha. Com o meu filho que está longe, estuda longe. Com a minha outra filha, com a minha neta. E Deus vai acrescentando as coisas na nossa vida. Feliz é o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que há dele do que o da prata. E o melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Porque aqui ele está dizendo pra gente que nós não vamos receber em dinheiro. Né? E eu estava conversando com uma amiga minha esses dias que teve que fechar um ministério por conta de algumas situações. E eu fiquei triste, sabe? Eu estava conversando com ela. E eu falei com ela, fica calma, o Senhor abre portas. E aí eu contei a experiência que a gente está tendo aqui. Graças a Deus. Num lugar tão pequeno, mas cheio do Espírito Santo. Não cabe muita gente, mas toda gente que vem traz o Espírito Santo contigo. Aonde a gente não faz conta de quem é, o que é, como é que é. Né? Onde o pastor coloca lá, trabalha, hoje ele estava montando os móveis, ganha um dinheirinho aqui, bota o combustível e vem. A gente faz a mesma coisa, o diácono faz a mesma coisa, a Ângela faz a mesma coisa. Eu creio que a família da irmã Carminha faz a mesma coisa. Né? Então, o nosso coração, e ele falando sobre Paulo, quando
15 minutos já foi. Ô Senhor, tem misericórdia. E quando ele fala sobre Paulo, eu estava com um estudo que eu dei para as crianças. E esse estudo traz aqui para mim a recordação, fala sobre o ministério na vida da igreja. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Essa aula eu dei para os adolescentes. E ele fala: Paulo foi chamado por Deus para exercer o ministério no meio da igreja. O Senhor falou bem acerca de Paulo. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso está lá em Atos 9,15. Então, quem foi que separou Paulo para o ministério? Foi Deus. Não fui eu, não foi você. A unção que está na sua cabeça, Carminha, não foi pastor tal, nem ciclão de tal, do presbítero, da Vitória, na minha, na do pastor. E também hoje no vosso meio, é Deus quem escolhe no meio da igreja servos fiéis, que têm compromisso em realizar a sua obra. Glória a Jesus! E essa é a escolha por revelação do Senhor. Estamos falando de ministério, mas não é qualquer ministério. Qual é o ministério? O ministério é um trabalho muito especial na obra do Senhor. Deus escolhe homens dedicados, humildes, dispostos a fazer toda a sua vontade. Eles são pastores das igrejas, ministros, aprovados e provados por Deus, e têm a missão de pregar a palavra de Deus. Eles trabalham para que a igreja cresça, alegre e com salvação de vidas. Graças a Deus. Que maravilha. Eu não vi esse estudo aqui, irmãos, acho que uns 6, 7 anos. Estava ali no meu drive, o Senhor me lembrou. E vocês falaram de Paulo. O que isso tem a ver, Senhor? É verdade. É para dizer que tem coroa na cabeça de vocês. Santo Deus, aleluia! É para dizer que o trabalho não é de homem. Glória, glória! É para dizer que o trabalho, a gente pode estar passando por dificuldade. Verdade, meu Deus. Estamos falando de ministério. No texto que nós lemos, Paulo diz assim: prossigo para o alvo. Mas que alvo ele tinha na sua vida? Que alvo ele tinha que alcançar? A eternidade. Paulo prosseguia dia após dia realizando a obra de Deus para que muitas vidas fossem salvas e pudesse alcançar a eternidade. E sabe por que Paulo prosseguia todos os dias para o seu alvo? Porque ele tinha compromisso com Deus. É verdade, meu Deus. Compromisso com Deus, eu sem saber. Eu fiz um devocional, depois quem tiver mais intimidade comigo sobre os grupos vai saber. O nome desse tema aqui hoje, todas as classes de 12 a 15 anos, de 11 a 15 anos, mas esse foi para todas as classes, é o compromisso com Deus. Deus faz tão profundo na gente que a gente faz coisa que a gente faz sem saber que foi Deus que mandou fazer. Eu hoje trago um devocional, a Lili tá ali, ó. A gente tem 1 hora toda hora, 9 horas, que é a minha hora, e eu nem sabia, chama compromisso com Deus. Como é que Deus se revela na vida da gente? Então é compromisso. Quando eu fui chamada, irmãos, eu disse: Senhor, eu não vou fazer o que o Senhor está falando. Eu resisti muito. Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém. A minha casa está de cabeça para baixo. O meu poço está seco, não tem água. E o Senhor quer que eu distribua garrafa de água para os outros? Água mineral ainda? Que refrigera, que é gostosa? Meu Deus, é verdade. E o Senhor trabalhou. 4 anos se passaram, desde que Ele me chamou realmente para viver, para ser igreja de Cristo, para trabalhar para Deus, para aceitar esse chamado. E além disso, Ele ainda virou para mim e falou assim: Ele vai vir junto. Eu falei: mas como? Glórias a Deus, aleluia. Quando Jesus falou com Maria, quando o anjo falou com Maria que Jesus ia nascer, ele destacou Maria, lá no cantinho, e falou com Maria: Maria, tu terás um filho e será chamado Jesus. Contou a história que todo mundo sabe. Maria não se desesperou. E não foi correndo falar com José também não, porque ela não tinha espírito fofoqueiro não. Ela calou, guardou. Quem foi que foi tratar com José? Então tem questões na vida da gente que a gente não tem que pensar que vai levar para o outro, que o outro que vai resolver. Vai tratar com Deus. Glórias a Deus. Vai tratar com Deus. Se foi Deus que te amou, se foi Deus que te deu, Senhor, resolva. O Senhor falou comigo, tem que falar com Ele. No meu canal tem um vídeo falando sobre o chamado. Quando Deus falou com Abraão, Ele também chamou Sara, porque ela Jacó habitava com ele. Então o seu chamado aqui a ser quem?
a ser parte desse ministério. É algo que o Senhor tem contigo, não é coletivo. O que está acontecendo aqui não é coletivo. Aleluia, Jesus. Porque se eu deixar de vir aqui amanhã, o trabalho continua. É verdade. Se a Carminha começar a trabalhar, chegar em casa 10 horas da noite porque ela não pode estar presente, o trabalho continua. É verdade. Se o presbítero tiver que está fora, porque o trabalho dele é lá em Araruama, está trabalhando longe, o trabalho continua. Não é individual, não é coletivo. Glórias a Deus. O Senhor, se você não se deixar usar por Ele, Ele vai usar outro. Hoje foi falado isso. Você não quer fazer? Não faça. O Senhor vai usar outra pessoa. É verdade. Porque Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o Aleluia. adoram em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Ele sonda o teu coração. Ele sabe da intenção real daquilo que você quer fazer para Ele e trazer para Ele. Aleluia, Jesus. E é muito sério quando a gente pensa que às vezes nós vamos lá por ir, não. Nada é por acaso. O Senhor sonda o nosso coração. Ele conhece quem nós somos. Ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer. Ele tem tudo preparado. Glórias a E a Deus. consequência de um vacilo meu e seu custa caro. A gente conversou sobre isso hoje, sobre a consequência do pecado. Meu Deus. A consequência do pecado diante de Deus, ela é fatal, ela é fatídica para a minha vida, para a tua vida. O cair é do homem, o levantar é de Deus? Sim, amém. Senhor é justiça e juízo e equidade. É verdade. Ele vai julgar nossas causas. Aleluia. E todos seremos julgados da mesma maneira. Então o Senhor conhece a intenção do seu coração, a minha intenção em fazer a obra. Ele sonda. Ele sabe quão envolvido você está naquilo que você oferece Meu Deus. para Ele, para a casa de Deus. Eu tinha separado aqui sobre Dorcas. A palavra falando sobre Paulo, que era a palavra inicial, mas Deus fez isso aí, gente, não fui eu não. Aleluia. A discípula generosa. Dorcas. Glórias a Deus. Antílope pequeno, gracioso e rápido, conhecido por seus olhos brilhantes, ou Tábita, recebeu o nome acertado Dorcas helenista ou judia, que morava entre os gregos e falava a língua grega. Tornou-se cristã. Lucas, o autor de Atos, diz que era uma discípula cristã. A primeira e única vez em que esse título usado no Novo Testamento foi dado para descrever uma mulher. Meu Deus, é verdade. Ela doava a sua vida. É verdade. Quem conhece alguma característica de Dorcas aqui? Glórias a Deus. Ela não fazia paninho pra dar para as pessoas da rua? Isso aí. Né? Ela fazia roupas cobertas. Isso. Naquela época ela costurava. Dorcas amava o Senhor. Seus olhos amorosos viam as necessidades urgentes dos outros. Com mãos hábeis, essa discípula colocava diariamente a sua fé em ação. Ela costurava belas roupas Aleluia, Jesus. para ajudar as pessoas. A Verdade. nossa necessidade hoje aqui é de tempo. É verdade. E as Dorcas é a Carminha e o presbítero. Por que a Vitória? Porque estão fazendo com que a nossa necessidade de receber a palavra seja o quê? Suprida. Às vezes você pensa que não tem o que oferecer. A irmã Denise é responsável pelas mídias digitais da Casa do Senhor. Nossa MG, mídias digitais. Olha que coisa linda, né? Tá suave, tá gostoso. Não pedi, ela já sentiu o Espírito Santo, tocou e Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A irmã Ângela é responsável por uma porta num local que não tem porta. É verdade. Ela abriu uma varanda inteira, um portão inteiro. Né? Aleluia, Jesus. Meu Deus. É assim que Deus faz. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus tocou em Dorcas, ela ficou doente, aquela mulher morreu, as amigas se entristeceram, as amigas ficaram tristes. Por quê? Era alguém que fazia diferença no reino. Era alguém que colocava o seu coração em primeiro lugar para servir o Senhor. E a gente, quando vê a presença do amor de Deus sendo dividida, é a coisa mais linda que existe. Meu Deus. E eu vejo que quando o Senhor aqui embaixo está falando, eu estou em Atos 9, onde fala sobre Dorcas. Glórias ao nome do Senhor. Quando o Senhor chama Paulo e o transforma em Saulo, a igreja cresce. Porque ele consegue levar a palavra de Deus a lugares que muita gente não levava. Porque ele tinha acesso a pessoas que pessoas comuns não tinham.
Porque naquela época